Oi, gente, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre Mil Pedaços de Você, da Claudia Gray, que é o primeiro livro da trilogia Firebird que está na minha lista no Scoob desde 2014, 2015, provavelmente faz muito tempo, e eu finalmente decidi ler. Então, os pais da Marguerite, eles são cientistas que pesquisaram por muitos anos o multiverso, suas dimensões, a possibilidade disso existir, até que eles construíram um dispositivo que pode viajar entre as dimensões, que é o Firebird. Porém, um dos cientistas que trabalhava com eles, o Paul, rouba o protótipo do Firebird, supostamente sabota os freios do carro do Henry, que é o cientista, e foge para outra dimensão. A Marguerite, a filha dele, ela parte com o Theo, que é o outro cientista que trabalhava com eles, para vingar a morte do pai dela e descobrir o verdadeiro objetivo do Paul, já que ele podia simplesmente ter roubado, vendido o protótipo, não tinha nenhum motivo para ele ter matado o pai dela, muito menos ter fugido para outra dimensão. Então tem alguma outra coisa acontecendo. Ela acaba, a primeira dimensão onde eles vão parar é uma Londres futurista e a memória dela permanece intacta. Enquanto o Theo está no MIT e ele pega um voo para lá, só que ele precisa continuar usando o Firebird para para a consciência dele não ser sobreposta pela consciência do Theo daquele universo. E tem uma função no Firebird que são os lembretes, que são muito dolorosos, mas são para isso. E eles esperam para ir atrás do Paul, só que o Theo diz que ele estava paranoico com a Tríade, que é a empresa que financiou toda a pesquisa do Firebird. Então, que coincidentemente estará em Londres naquele dia o fundador dessa empresa, que é o Wyatt Conley. Portanto, ao invés de irem atrás do Paul, os dois decidem ir até a palestra do cara, esperando encontrar o Paul por lá. E vale pontuar que, assim, da mesma forma que eles conseguem rastrear as viagens do Firebird e do Paul, ele também tem como saber que eles estão ali e para onde eles foram. E eles realmente encontram o Paul nessa conferência, só que o Theo é levado pelos seguranças e a Meg foge até o metrô com o Paul no encalço dela. E o Theo chega até lá também, eles acabam brigando, mas o Paul consegue entrar em um trem com ela, onde ela descobre que ele nem ao menos sabia que o pai dela estava morto. Então, assim, mas ele admite que foi ele quem apagou a pesquisa, sim, que ele roubou o Firebird, pede desculpas por ter brigado com o Theo, estava culpando o Theo por alguma coisa, só que ele não dá nenhuma explicação e ele só parte para a próxima dimensão. Então, tanto o Theo como a Marguerite seguem ele novamente. Só que no pulo, a Meg, ela tá numa escada. Então, quando ela assume o corpo, o Firebird cai e acaba se quebrando. Por sorte, o Paul era um tenente que estava lá também, enquanto ela é algum tipo de duquesa, princesa russa, e ele diz que pode consertar. Só que para piorar ainda mais as coisas, um outro oficial pega o Firebird dele, que é um medalhão, né? E diz que não faz parte do uniforme, simplesmente pega. E daí, no instante em que tira o Firebird dele, ele perde a memória. Lembrando que a Marguerite é a única que consegue manter a consciência. E é sobreposto pelo Paul daquela dimensão. E o oficial que pegou o Firebird viajou, só vai voltar dali 3 semanas. Então ninguém pode consertar, o Paul não tem memória, tá tudo caos. E essa realidade ela é muito mais atrasada, não há internet. Os meios de comunicação não são rápidos, são a carta, então ela não tem como esperar encontrar o Theo nem nada disso, né? Nessa realidade, inclusive, a mãe dela já está morta, apesar de ela ser filha, entre aspas, do César. O pai de verdade dela, que é o pai do universo original, ele é tutor dela no castelo. Porque, tipo assim, ela só pode ir para universos onde ela existe e o DNA dela seja o mesmo. Então, ela não poderia ser filha só da mãe dela ou só do pai dela, biologicamente falando.
A outra Marguerite também é apaixonada pelo Paul, e durante essa viagem a Meg também começa a encarar os sentimentos dela por ele. Então ela entrega o Firebird pro pai dela, que nessa dimensão é um tutor, para ele tentar consertar, já que, tipo assim, ele ainda é um gênio, por mais que ele não sabe do que se trata. E eles também fazem uma viagem após o Natal, onde eles são atacados, porque, tipo, eles vivem na Rússia cesarista, então, assim, troca de poder, enfim, exércitos, né? O Paul salva ela, eles admitem os sentimentos dele, inclusive ela conta pra ele a verdade, e ela descobre que mesmo o Paul dela estando adormecido ali dentro, o tenente Markov, que é esse soldado russo, ele tem sonhos com as lembranças do Paul, o que eu achei assim muito fofo, já que o Paul tinha uma teoria sobre o destino de algumas pessoas se encontrar o máximo de vezes possível nesse multiverso. E ele e a Marguerite são esse tipo de pessoa, o que é muito fofo, não é o foco do livro, mas eu amei. E nessa insurreição, enfim, para tentar se livrar do Cesar, o Paul de lá acaba morrendo e a Meg pensa que ela perdeu tanto o Tenente Markov como o Paul dela. Mas o pai dela consertou o Firebird, ela pula para a próxima dimensão para que o Theo possa ir para a próxima também. Ele vai ver quando ela pular e vai atrás. E ela vai parar em uma muito semelhante à original dela. Inclusive, o Paul de lá também traiu os pais dela, apesar de ele ainda estar vivo. Então, assim, ele conseguiu pular antes do Tenente Markov morrer. E o Theo simplesmente não quer acreditar nela quando ele diz que o Paul, quando ela diz que o Paul não fez isso. Essa terceira dimensão, na verdade, a dimensão que o Paul estava procurando inicialmente. E a Meg faz com que ele explique os motivos dele, que no caso são que o Conley, o Wyatt Conley, ele, que é o dono da Tríade, ele quer usar o Firebird para espionagem entre as dimensões. Além de tipo assim, porque o Firebird ele só leva a consciência, então ele quer usar para espionagem, ele quer descobrir uma forma de levar matéria, levar objetos também, que é uma coisa que não é possível ainda. O Conley, dessa dimensão, ele viajou para a dimensão deles meses antes de o Firebird ficar pronto lá, e ele usou uma sobrecarga de um dispositivo para alterar a consciência da Marguerite. E é por isso que ela é a única que consegue se lembrar de tudo, não é sobreposta pela personalidade daquela dimensão quando viaja, enquanto os outros precisam estar usando o Firebird para não se perderem. Só que essa máquina só funciona uma vez por dimensão, então ele escolheu a Meg para ele poder manipular tanto os pais dela, como o Paul, o Theo, os outros cientistas que estavam trabalhando no projeto, porque ela era meio que a pessoa que todo mundo amava. Novamente, eles fogem da Tríade, eles acabam pulando para uma quarta dimensão, já que o Paul descobriu outra coisa nessa terceira dimensão. O pai da Meg não morreu, ele foi sequestrado e ele foi largado em uma outra dimensão sem o Firebird, que é nessa quarta que eles vão. Então eles se reencontram e agora resta tentar construir mais um para que o pai dela possa voltar para casa com ela. Porque assim, o pai dela sofreu um acidente de carro, só que o corpo não tinha sido encontrado ainda. E quando você viaja, o seu corpo meio que desaparece da sua dimensão. Quando você volta, ele aparece exatamente onde ele estava fisicamente falando. Acontece que, tipo, o Theo, ele era um espião da Tríade no terceiro universo. Ele tomou o corpo do Theo, da dimensão original deles, por meses. Foi ele quem se livrou do pai dela, foi ele quem cortou os freios, foi ele quem incriminou o Paul. Então, no final, eles conseguem roubar o Firebird dele, deixam ele largado lá nessa dimensão, e ela, o pai dela e o Paul voltam para casa. Temos um final ali, entre aspas, feliz, onde todo mundo volta. Eu achei bem legal, eu achei bem interessante, porque, tipo assim, é o tipo de história que eu não leio comumente, eu achei bem diferente, e essas migalhas de romance, eu adoro quando é dessa forma. Então, assim, eu vou começar o próximo livro agora e quando eu terminar eu venho falar pra vocês, tá? Até mais!